Olá, sonhadores, sejam bem-vindos, né, a mais esse vídeo sobre interpretações reais, tá? Meu nome é Patrícia, sou intérprete de sonhos há mais de 10 anos, e aqui eu estou interpretando com vocês mais um sonho. Só que dessa vez eu preferi fazer o processo inteiro, um sonho real, um sonhador. E eu preferi fazer todo o processo como eu faço mesmo na realidade. Quando eu pego um sonho novo, de um sonhador, e eu começo todo o processo de interpretação, tá? No primeiro momento, quando eu peguei esse sonho, seja ele em conteúdo em texto ou em conteúdo em áudio, a primeira sensação que eu tive foi que tratava-se de uma vida passada, tá? E aí, mais na frente, eu vou explicar por que nesse sonho ele dá a entender de vida passada. Só que, no entanto, eu não abri esse sonho, né? O que é abrir o sonho? Abrir o sonho é você pegar, é você realmente entrar em contato com o campo, a alma do sonhador, vamos dizer assim, né? E você, acessando essa alma, você capta todas as informações dessa alma ao longo do processo da interpretação do sonho. Tá? Então, é como se a gente abrisse, realmente, a gente tirasse um selo que cobrisse esse sonho e a gente passa a ter acesso a ele de uma forma aprofundada, acessando todo o conteúdo. Tá? Então, até agora, eu não fiz esse processo, né? Então, não é simplesmente um sonho chegar, aí beleza, eu entendo o conteúdo do sonho, mas eu ainda não fiz, eu não acesso de fato a ele. E aqui eu resolvi mostrar desde o início, tá? Então, esse é um sonho que vai tratar de início passado. Como é que eu sei? Porque no primeiro momento, quando eu tive contato com sonhos, ele falava sobre isso, né? A sensação foi essa. E aí a gente vai passar para o sonho efetivamente, e eu vou interpretando ele aos poucos, as partes, tá? Se houver necessidade, eu também estou aqui com uma folha, um papel, uma caneta para anotar, né, partes dos sonhos também, porque na prática o que eu faço é um fichamento, né, desse sonho, já com as palavras-chave, tudinho, né, para eu justamente entender a complexidade desse sonho, mas até agora eu não fiz esse fichamento também, tá? Então, vai ter momentos que eu vou estar escrevendo para fazer esse fichamento do sonho. Então, a primeira parte do sonho, ele é um sonho que ele é relativamente longo, tá? Não é um sonho tão curto, é um sonho complexo também, não é um sonho tão simples de processar, ele já tem elementos, ele tem vários elementos, inclusive elementos numéricos, né? Enfim, vocês vão entender o nível dele, tá? Então, o que a gente coloca aqui, ó, nessa parte 1? Eu vou lendo, fazendo fechamento e já tentando entender a estrutura dele, tá? Então, o sonho diz assim, ó, sonhei que ia num passeio a uma aldeia indígena, e não sei se era em Pernambuco ou em outro estado, porque eles falavam nomes de cidades que não pareciam ser em Pernambuco. Então, nesse primeiro momento, a gente está falando de um passeio, uma viagem, né? No início do sonho, eu estava num hotel, mas que não parecia um hotel, né? Mas era uma casa, estilo pousada, que era mais simples e tinha muitos quartos. Então, aqui eu tenho um hotel, mas que, na verdade, é uma casa com vários quartos, tá? Tinha muitos colegas meus de turmas, mas da turma da escola. Não eram reais, os amigos e colegas onde estudei, mas eram super amigos e os meus melhores amigos eram meninos. Então, aqui um sonhador, na verdade, né, a sonhadora, né, que é uma sonhadora,
ela fala que estava tipo uma excursão escolar, junto com amigos de escola, né? E que boa parte desses colegas, né? Os melhores amigos dela eram meninos, não eram meninas. Então, houve uma ênfase nessa parte aqui. Tá? Na parte 2, vamos ver aqui. Eu parecia ser uma adolescente e todo mundo estava arrumado, de mochila, né, com lanche, alguns brinquedos e água. Aqui fala de uma época de adolescência, tá? E essa parte aqui que fala da mochila e água, ela é relevante, tá? Às vezes no sonho a gente descarta elementos ligados à comida, tal, mas esse sonho aqui ele conta, né? E estavam ansiosos por passeio. É uma experiência diferente e única para a gente. Tinha uma mulher que organizava tudo. Então havia uma mulher que organizava, era a organizadora desse evento. Cadê o outro elemento? Brinquedo, né? Havia esse elemento aqui também, brinquedo. Tinha uma mulher que organizava tudo. Fomos o último grupo a sair da pousada e ficamos esperando a nossa condução. Além disso, eu vi as pessoas se organizando em grupos e indo dentro de carros para a aldeia que era perto. E eu ficava, se não era mais fácil ter alugado um ônibus e levava todo mundo de uma vez, do que ficar dando várias viagens de carro. Então, a gente vai ver que a principal forma de transporte que a gente tem aqui não é um ônibus, mas é um carro, né? Em que esse carro ele era conduzido através de grupos. Tá? Aí a gente tem... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o próximo slide. Aí a gente vai para essa parte 3 aqui. Nesse caso, eu fiquei com os meus melhores amigos e veio o carro. Éramos em 3, né? Então, eram 3 amigos, né? Era, na verdade, não era mais, dois rapazes, né? E o carro parecia ser um Palio. Era um Palio branco, né? Um Palio branco, e o motorista disse que ainda havia vagas, né? E que ia no outro hotel pegar mais gente. Aí a gente foi pegar outras pessoas, parece que eram 2 meninas de outra turma. Então, ele ainda ia para outro hotel para pegar ainda mais 2 garotas. Se a gente parar para pensar aqui nesse sonho, a maioria das pessoas não vão perceber, mas o que acontece aqui nessa parte? Eu tinha um desequilíbrio, tá? Assim, eu tinha 3 pessoas, né? Mas era só a sonhadora, mais 2 rapazes, e tinha ainda um motorista, né? Então, eu tinha 3 homens dentro desse carro e uma mulher. E aí ele fala que vai pegar 2 garotas. Então, adicionando mais essas 2 garotas, eu vou ter o equilíbrio de 3 em 3. Então, 3 rapazes, 3 mulheres. Ok? 3 homens, 3 mulheres. Então, então o que nesse ponto do sonho a gente vê? A gente vê que havia uma situação de desequilíbrio e ela foi ajustada nesse sonho, mas a gente não sabe por quê. Tá? E aí a gente vai pegar outras pessoas, né? De outra turma, 2 meninas de outra turma que pareciam mais novas. Ó. E seguinte, chegando lá, uma pessoa da própria aldeia recebe a gente. Disse que não poderia entrar com brinquedos, nem mochila, nem nada. E a gente fica meio desesperado, sem saber como ia ficar sem água e comida. Então, nesse momento, a pessoa que chega na própria aldeia, quando elas chegam na aldeia, não podem levar as mochilas com a comida, com a água, certo? Esse é o ponto. Agora a gente vai para a parte 4. Foi longo. Mas eu fui com minha mochila dizendo que tinha umas coisas que não podia deixar, e aí essa pessoa deixou eu ficar com a mochila. Então, apesar das outras pessoas não poderem ficar com a mochila, com os brinquedos, com a comida, com a água,
a própria sonhadora, ela pôde ficar com o objeto que ela estava carregando. Então, ela ficou com a mochila. Essa parte também é uma parte bastante relevante na narrativa do sonho. Né? Então, deixou ficar com a mochila e os meus amigos aproveitaram para colocar as águas e as comidas. Né? E abrimos mão dos brinquedos. Também essa parte é bem relevante. Então, o que é transportado é a água e comida, mas não os brinquedos que havia no início. E que essas águas e comidas não era somente pertencente à sonhadora, mas também aos amigos dela. Então, aqui a gente está falando de uma ideia coletiva, tá? Subindo lá, era tipo um casarão. Nesse ponto aqui do sonho, até então, a gente não estava trabalhando com o passado. A gente estava com toda uma preparação para esse passado. Aí, nesse ponto aqui, a sonhadora fala que chega a um casarão, aí esse ponto remete ao passado. Mas a gente poderia ainda ter dúvidas se era realmente um ponto de passado ou não. Parecia ser, né? Parecia uma casa de engenho no meio de uma fazenda. Então, eu estou anotando aqui, tá, minha gente? Eu estou anotando também aqui, ó. Depois dessas anotações aqui, é o resumo de tudo, é que eu vou enxergar todo o sonho. É uma casa de engenho no meio de uma fazenda, né? Aí, olha só o detalhe. Tinha um chão marrom, bem vernizado, né? Parecia, não falava que era madeira, mas parece dar a entender que é madeira. E que fazia uns estalos quando a gente andava. Então, parecia ser algo como não fosse novo, velho, enfim, né? Então, esse chão aqui, ele não diz que é de madeira, mas parece dar a entender que é madeira. Então, isso aqui remete a memórias do passado. Então, confirma que essa casa não fala sobre o estado atual do sonhador, mas sim do seu passado, tá? Então, tinha um chão marrom bem envernizado, fazia estalos quando a gente andava. Andávamos na ponta dos pés para não fazer barulho. Ao redor, tinha uma mata enorme, era uma vista lindíssima e a vontade era de ficar ali. Então, fora dessa casa, a gente tinha mata. Mata remete a um local novo de exploração dessa memória de acesso do passado. Tá? Vamos ver parte 5. Olha como eu sonho longo. Tinha uma varanda bem grande, e enquanto aí ele fala que fora tem essa mata, um lugar novo para explorar, e havia essa varanda, né, bem grande, e enquanto a gente entrava, passava por essa varanda, que tinha vários quartos, né? Ou seja, essa varanda, ela tinha contato com quartos. Aí, voltando aqui para o sonho. Lembra que a gente já vai anotando, né? Aqui o resumo do sonho. Então, lá no início, a gente ouve falar de um hotel que parece uma casa que tem quarto. Aí, de novo, a gente chega nesse local, que a gente não sabe exatamente. Aliás, que é uma casa também, né? Que tem uma varanda e que ela tem acesso a quartos. Tá? Quartos, né? E que a gente viu os indígenas pela janela. Então, pela janela, não sei se era da varanda, da casa, como é que era, né? A gente acessava quem? Os indígenas. Lembra que toda a excursão era para uma aldeia indígena. Pela janela, e a maioria deles estavam com suas famílias, dormindo em camas pequenas, quase sem espaço, tá? Era a hora do almoço, mas nem todos estavam acordados para comer. Então, aqui, quando a Sandra fala que era a hora do almoço, a gente imagina que nessa cena havia uma luminosidade muito forte, né? Havia muita vida nesse aspecto, nesse ponto do sonho, né?
Só que o ambiente era interessante que, no caso, né, os indígenas não estavam acordados para comer, né? A gente várias vezes remete à questão de comida, água, né, nesse sonho. Esse é um ponto. Parecia mais um refúgio do que uma aldeia, tá? Chegando mais para dentro, fomos apresentados a uma família. Então, havia uma família dentro dessa casa, né? Uma família. Era enorme e parecia que lá dentro eles recebiam as pessoas. Então, era uma família que morava nessa casa, né? Quando a gente começa a tentar entender o sonho. Uma família que morava dentro dessa casa e ela recepcionava pessoas, tá? Parecia que dentro recebiam pessoas como se fosse uma pousada, só que era uma pousada com uma imersão indígena, né? Da cultura indígena. Vamos. Aí, vamos ver aqui, ainda tem mais episódio. Aí, essa família, né, ofereceram água e comida para a gente, perguntavam se a gente já tinha conhecido indígenas de verdade, e a gente disse que não, e que estava com medo. De indígenas, tá? Estava um pouquinho com medo, porque a gente imaginou que era uma aldeia arcaica. A pessoa lá, uma das pessoas dessa família, riu, disse que não, que eles até falavam português. Então, esses indígenas, eles chegavam a se comunicar na mesma língua, tá? Esse também é um ponto relevante, né? Perguntou se a gente queria ouvir uma das músicas dele, a gente disse que sim, ele toca na TV uns clipes como as músicas dele, e que a gente ouve tudo, batemos palmas no final. Então, a gente tem aqui a questão de linguística, e a gente tem aqui a questão da imersão cultural, né? A questão da imersão cultural sendo falada aqui fala sobre as músicas, né? É interessante porque, olha só, aí bem aqui nesse ponto, a gente tem um contraste enorme no sonho. Qual é o contraste? A gente tem uma televisão onde passam clipes, né? Clipes com músicas indígenas. Mas a gente estava numa casa de engenho. Em nenhum momento o sonhador reportou que haviam roupas da época, né? Em nenhum momento mostra. A única questão é os indígenas. Provavelmente a veste dos indígenas, né? A cama, os costumes indígenas estavam lá presentes. Mas, em nenhum momento, essas pessoas, mais o sonhador, junto com a sua turma, pareciam voltar à época, tá? E aí a gente tem também a presença de TV e de clipes, né? Musicais contando trecho indígena, né? Como as músicas deles, e a gente ouve tudo e batemos palmo depois. Depois ela conversa com o matriarca. Então, no primeiro momento, né, a sonhadora ela conversa com o homem, não diz quem é, mas é um homem. Depois ela conversa com a mulher, a matriarca, né? Conversa com a mulher, perguntando se ela conhecia a cidade de Recife, tá? Aí, chegando nessa parte 7 aqui, vamos ver o que é. Aí ela disse que nunca saiu de lá, quer dizer, a matriarca, né? Que só saiu para 3 cidades próximas. Esse número aqui também tem relevância para consultas médicas. Isso aqui também tem relevância, tá? Para consultas médicas que ela tinha ido. Perguntou se eu morava perto do mar. Aí essa é uma pergunta bem relevante, né? Ela começa a falar com a treinadora sobre o mar, porque ela queria muito conhecer o mar. Eu disse que era relativamente perto e que levava uns 20 minutos da minha casa para a praia,
e que ia muitas vezes. Então, aqui a sonhadora reporta que morava perto do mar, tá? Eita, a canetinha falhou. Vou chorar agora. Né? Então, ela dizia que ela morava perto do mar, né? E que dava uns 20 minutos da casa. Eita, como é que eu vou anotar, mano? Meu Deus do céu, a caneta falhou e eu não tenho outro substituto aqui. Né? Então, ela dizia que deixa eu ver aqui, e que ia muitas vezes. E ela dizia que era o sonho dela conhecer o mar e que ia ficar tão feliz de ir se fosse assim pertinho, ela ia sempre. Então, nesse momento, a sonhadora reporta que o mar era perto e que ficava 20 minutos. Isso é um outro número relevante. Eu digo que é bom mesmo. Aí, olha só, no final, a sonhadora fala assim: eu digo que é bom mesmo e que o mar cura muitas coisas, né? Esse trecho da sonhadora aqui é bastante relevante. Então, ela fala do elemento da água, ela fala dos 20 minutos, que é perto, fala e fala sobre um processo de cura, tá? Que o mar cura, entendeu? A parte aí é bem relevante. Aí, na parte 8, gente, eu vou ver. Eu queria ver se tem caneta, mas nem sei se tem, porque a caneta morreu aqui mesmo no negócio. Mas vou ver, né? Na parte 8, que é bom tomar banho lá, mas que imaginava que lá onde tem rio também devia ser bom, muito bom. Aqui parece ser uma fala da matriarca, né? Ou a fala da sonhadora, na verdade. Né? E aí ela fala sobre o rio, um outro elemento diferente do mar. Tá? Aí a matriarca ela responde que sim, mas que é sempre a mesma coisa. Então aqui a gente tem um contraste entre o mar e o rio. Tá? Vamos ver se a caneta vai recuperando. Então, aqui a gente tem um contraste entre o mar e o rio, ok? Nesse ponto. E aí, eu me pedi para colocar uma música que era famosa aqui em Recife, e eu estava tentando achar um frevo, não lembro agora. Então, aqui a gente tem uma troca cultural de volta, em que a sonhadora visita essa aldeia, essa casa, essa família, e aí ela apresenta a cultura dela, atual. Tá? Tentando achar um frevo, mas não lembro agora. Penei muito para achar, e quando achei, só tocou um pedacinho. O resto do vídeo era um documentário mostrando como era a cidade, né, de Recife, né, e a cultura do nosso carnaval. Tá? Nisso aparecia outros hóspedes, né? Opa, a continuação, que é a parte final. Nisso apareciam outros hóspedes desse casal, né? E eles se divertem se assistindo. Parecia uma reunião enorme com essas pessoas, e aí a sonhadora reporta que acorda nesse ponto, tá? Acorda nesse ponto. Então, esse daqui é o resumo de todo o sonho, ok? É o resumo do sonho. Ainda não fiz a interpretação, vou deixar a interpretação para a parte 2, porque nesse ponto agora, eu vou explicar os pontos que aconteceram nesse sonho, porque para a gente voltar de novo cada slide, tudo mais, ia ficar muito mais trabalhoso. Então, eu vou deixar essa parte para a parte 2, ok?